Olá, o Gente.com recebe hoje um consultor que roda o Brasil inteiro convencendo as pessoas de que o tempo pode ser nosso aliado. Se você está com aquela sensação de que os dias estão corridos demais, que é difícil decidir o que priorizar, fique atento porque o professor Alan Santana tem livros publicados sobre o assunto e já fez centenas de palestras mostrando como administrar bem o tempo. E já de cara eu vou te perguntar o seguinte, o senhor dá cursos, palestras, viaja o Brasil inteiro, escreve livros, ainda vem dar entrevista, onde arruma tempo para tudo isso? Pois olha, Mira, a gente tem que priorizar, né? Tem que definir o que é mais importante, o que tem mais significado. Já vou adiantando que na disputa entre o urgente e o importante é muito comum que o urgente vença. Então, falando em gestão do Tá, mas tempo... vamos dar exemplo. Eu já vi essa frase, o urgente e o importante. Para a gente tudo é urgente. E a Sim. gente se confunde entre urgente e importante. O que é mais importante? O sentido de urgência é Ah, algo que o prazo está esgotando. Mas tá, uma pergunta que eu boa preciso fazer lembrança. sempre, no que é urgente? É aquilo que o prazo está esgotando. Mas a pergunta que eu preciso fazer sempre, e aí é o começo de tudo, é o que eu quero? Quais são o que eu quero no sentido de objetivos de médio e longo prazo, objetivos principais da vida, né? A boa gestão do tempo começa com a resposta, de preferência no papel, da seguinte pergunta: o que tem significado para mim, o que eu quero realizar? Só a partir de uma definição clara, e isso não é um processo simples, tem técnica para isso, mas eu colocar no papel de maneira muito clara quais são meus objetivos, que aí sim eu vou poder tomar decisões mais sintonizadas com o que é importante. Por isso é importante ainda fazer agenda diária, você anotar, hoje eu tenho que fazer isso, as suas tarefas. Faz diferença? Faz. Essa é uma técnica de gestão do tempo, mas ela também fará sentido desde que eu tenha feito esse trabalho inicial de definir de maneira muito clara, muito objetiva, sempre que possível numérica, o que eu quero, por exemplo. Vou dar um exemplo de definição ruim, daí voltamos à questão da lista de Tá. tarefas, né? Você pergunta a pessoa, o que você quer da vida? Ela põe um sorriso no rosto e diz que quer ser feliz. O que é isso? O que é ser feliz para você? Está casado, está separado, morar numa chácara, criar cavalos? Você precisa ser mais específico. Você pergunta para uma pessoa, o que você quer? Eu quero comprar uma casa. Muito vago. Uma casa de que tamanho? Onde? De que padrão? Né? Mas aí a gente está falando então sobre estabelecer metas. Exatamente. Porque o que é, fazendo, se fosse fazer um resumo de segundos do que é boa gestão do tempo, é utilizar o tempo para fazer coisas que me aproximem dos meus objetivos. E aí que a coisa começa complicada quando a gente considera que a maior parte das pessoas não tem objetivos definidos de modo claro. Então, como é que essa pessoa vai ocupar o tempo dela, vai tomar decisões em sintonia com esses objetivos, se ela não definiu claramente o que ela quer? Tem pessoas que você pergunta, o que você quer da vida? Eu quero ganhar mais. Se ela ganhar 30 centavos mais naquele mês, ela ganhou mais. Resolveu o problema dela? Não. Ela definiu de maneira muito pouco clara. Tá? Não, eu quero ganhar o dobro. Quando? Em que prazo? Tá? Então, o primeiro passo é definir, e isso é um processo. Eu recomendo sempre às pessoas que separem um tempo em um determinado dia, no mínimo 1 hora, pegue uma folha de papel e comece a listar o que ela quer. Aí revê esses objetivos, discute com as pessoas, né? Tenta defini-los numericamente. Por exemplo, as pessoas me dizem, eu quero uma casa, eu digo, de que tamanho? Ah, 200 metros quadrados. Tá, onde? Que padrão de construção? Né? Opa, agora ficou mais claro esse objetivo. Uma vez que isso está definido, ficar analisando aquilo durante algumas semanas, bater o martelo. A partir daí pode mudar de objetivo? Até pode, mas tem que ter excelentes motivos para mudar. Tá, mas e aí falando, eu vou colocando o contraponto desse tempo nosso do dia a dia, porque essa é a sensação ruim, É, essa é a frustração. Parece que sempre o dia foi curto sim. e essa sensação a gente tem muito quando vive nos grandes centros, tem uma vida agitada. Quando vai para o interior, o dia não passa, é uma delícia. E aí a gente pensa o seguinte, a gente não se torna escravizado também? Se for seguir toda a regra, eu tenho essa meta, eu quero chegar aqui em tal prazo, alcançar Claro. isso. É uma vida totalmente Formatada. formatada, difícil, não? Essa pergunta sempre surge, né? Então, veja, uma vez que a pessoa definiu objetivos claramente, né, aí, claro, fica mais fácil fazer uma lista de tarefas por dia. E a lista de tarefas por dia é muito boa, ajuda muito. O que eu não quero, e você está mencionando, eu não quero uma vida engessada, andar com uma planilha no bolso, 12 e 20, beijo na esposa e sorriso. Né? Não é essa a ideia, né? E tem que tomar cuidado para não acontecer isso. Isso é muito raro. Né? O erro mais comum é o caos mesmo. Né? Mas como é que eu evito isso? Quando eu proponho que as pessoas construam protocolos, definam objetivos, né? Tomem decisões em sintonia com esses objetivos. Por exemplo, o objetivo da pessoa é ser fluente em inglês. Vamos supor. Primeiro, ela tem que ter uma forma de medir isso. Tem gente que diz, eu quero melhorar meu inglês. Tá, melhorar meu inglês.
Se houver mais uma palavra, melhorou. Né? Não, eu quero ser aprovado no teste de TOEFL até a data X. Opa, agora o objetivo está bem definido. Aí ela vai tomar decisões em sintonia com isso. Chega em casa, está com vontade de ver televisão. Né? Mas em vez de ver televisão, ela vai estudar inglês e ver depois um tempo menor de televisão. Pode ter direito ao seu lazer. Como é que eu evito esse engessamento, que eu vire um escravo do meu próprio método de gestão do tempo? Eu preciso deixar margens de tolerância. Então, o que a gente... tem algo de errado a pessoa ficar na frente da televisão vendo um programa, vendo uma novela, alguma coisa que agrade, ou assistir um jogo de futebol, ou ficar sentado no sofá sem fazer nada, se isso relaxa, não tem nada de errado. A questão é quanto tempo dedicamos a cada uma dessas coisas. O pessoal sempre me pergunta em Facebook. Facebook é um grande ladrão de tempo se não souber usar. Sem dúvida, muito tem se falado sobre isso, né, nas redes sociais, roubando o nosso tempo. As pessoas ficam 5, 6, 8 horas diante do Facebook. Eu não tenho nada contra o Facebook, eu uso, eu tenho perfil, tenho fanpage, visite minha fanpage, mas a questão é quanto tempo dedicamos a isso. O que você recomenda? Tem um horário adequado também? Em relação à internet e televisão, que se a pessoa não souber gerenciar, são instrumentos extremamente úteis, extremamente poderosos, né? Mas se não souber usar, a pessoa se perde, principalmente à noite, horas importantes de sono, que ela não vai conseguir compensar. O que eu recomendo é um horário limite, é disciplinar o processo. Então é lógico, né? Eu concordo com você, nós não podemos engessar tudo que eu viro um Android. Então eu deixo algum espaço, alguma margem. Não, nesse horário eu estou livre para fazer o quê? O que me der vontade. E o resto do tempo, a maior parte do tempo, eu vou fazer o que está em sintonia com os meus objetivos, não o que eu tenho vontade. Liberdade não é fazer o que eu quero, liberdade é cumprir meu dever. Então, mas assim, sendo prático para as pessoas que estão nos acompanhando, porque tem gente que prefere, pela manhã já vou olhar os meus e-mails, respondo tudo, depois eu vejo novamente, sei lá, na hora do almoço, final do dia, quando tem que ver 3 vezes por dia. Existe, assim, alguma dica prática para a pessoa não gastar, não perder tanto tempo nos e-mails, nas redes sociais? De forma bem objetiva, algumas coisas que ajudam. Primeiro, à noite eu recomendo um horário limite para a TV e para a internet. Né? O meu é 22h30. Então a pessoa define um horário limite, a partir daquele horário ela proibir a si mesma acessar a TV e a internet. E aí tem gente que me pergunta assim, vou fazer o quê? A pessoa que faz essa pergunta já tem uma dependência, já tem um problema, precisa de ajuda. E tem pessoas dependentes que precisam de tratamento até, né? Então o que a pessoa faz? Até vira o soninho. Vai ler um livro. Veja, eu não tenho nada contra o suporte eletrônico, ele é válido, é útil, é importante, veio para somar. Mas o suporte papel, ele tem uma grande vantagem, né? Veja, ele mantém o foco. Sim. A pessoa que não tem muita disciplina pessoal, ela entra na internet para fazer uma pesquisa sobre gestão do tempo ou sobre ergonomia, né? E daqui a pouco ela está no campeonato italiano de futebol. É muito fácil se perder, né? Então eu recomendo primeiro um horário limite para TV e internet. No começo isso é muito difícil, a pessoa vai ter que construir disciplina pessoal. Vai ser sofrido se ela está acostumada a ficar até tarde, mas mais ou menos em 3 semanas o cérebro estabiliza. Né? Bom, nós vamos fazer um intervalo comercial rapidinho. Está muito bom. Daqui a pouco a gente volta falando sobre técnicas para administrar bem o tempo, para gestão do tempo. Continue com a gente, eu estou conversando aqui com Alan Santana, falando sobre administração do tempo e já voltamos depois do intervalo.